Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sino de notificações, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Querido irmão, se você puder e assim desejar, você pode ajudar o nosso apostolado fazendo uma doação de qualquer valor para o Pix que está aparecendo. Deus recompense a você pela sua generosidade. Eu quero começar esse vídeo dizendo que eu não estou generalizando, mas pelos 20 anos que eu fui pastor e convivi com dezenas de pastores, centenas de famílias, milhares de pessoas, dentro da minha experiência, eu acredito que a grande maioria dos protestantes, pentecostais e neopentecostais, conserva um ódio inexplicável por imagens de Nossa Senhora. E eu acho isso um fenômeno muito interessante. Mas antes de falar sobre isso, veja essas cenas. Esto es solo yeso. No ve, no habla, ¿lo oyes? Solo se rompe. La Biblia dice en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Si tiene poder... O que eles dizem disso? Bem, eles dizem que não odeiam Maria, a mãe de Jesus, mas sim uma suposta Maria criada pela Igreja Católica, que ouve orações, que protege, que é supostamente adorada pelos católicos em imagens de gesso. Eu quero convidar você a fazer uma análise profunda desse pensamento e também desse sentimento. Vamos mergulhar na mente de um protestante pentecostal ou neopentecostal para compreender o que eles pensam a respeito disso. Veja, para eles, Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher especial, mas está morta e ponto. A Maria, no pensamento deles, a Maria que os católicos veneram simplesmente não existe. E é contra essa Maria inexistente, inventada pela Igreja Católica, que eles dirigem o seu ódio, os seus insultos, ultrajes, injúrias e ofensas. Mas a minha grande curiosidade nisso tudo é: como um indivíduo consegue nutrir ódio por alguém que ele acredita não existir? Não é estranho que uma pessoa odeie algo que ele acredita que não existe? Eu conversei com uma amiga nossa que é psicóloga sobre esse fenômeno e ela me deu explicações bastante interessantes. Veja, nutrir ódio por algo que não existe na vida real, isso é, para os protestantes, Nossa Senhora Católica não existe. É uma invenção, uma criação da Igreja Católica. Então, odiar uma coisa que não existe é um fenômeno que está muitas vezes ligado a mecanismos de defesa, projeção de traumas internos ou até de distorções cognitivas. Veja, o ódio é frequentemente uma projeção de sentimentos que não conseguimos aceitar em nós mesmos ou na nossa própria história. Nesse caso, odiar um objeto externo no caso dos protestantes, algo que para eles é apenas imaginário, já que eles não acreditam na existência do objeto do seu ódio, é uma maneira de evitar lidar com uma autoaversão ou com uma dor profunda. Esse ódio é uma resposta ao medo e ao sentimento de impotência. Então, criar um inimigo imaginário. E por que imaginário? Lembrando que para os protestantes é imaginário porque eles não acreditam na existência do objeto do seu ódio. Então, odiar isso que é imaginário traz uma falsa sensação de controle sobre situações que a pessoa não entende ou que a assustam. Esses atos de ódio são tentativas de distrair a própria dor, sentimento de inadequação e vergonha.
As fantasias, elas são parte do funcionamento mental primário e podem determinar a personalidade, levando uma pessoa a reagir a um mundo interno criado por ela mesma e não ao mundo real. Portanto, esse ódio por algo externo, que nem faz parte do conjunto de crenças da religião daquela pessoa, diz muito mais sobre o mundo interno dessa pessoa do que sobre o objeto do seu ódio. Veja, a pessoa do início do vídeo, ela não acredita que aquela estátua fale, ande ou faça qualquer coisa. A pergunta é, se a estátua não faz nada, não representa nada, por que a necessidade de destruí-la? Queridos, eu estou ficando muito preocupado com o comportamento de muitos pentecostais e neopentecostais ultimamente. Por exemplo, um caso lamentável, que é reprovado pela imensa maioria dos protestantes, né? Do pai e da madrasta, que são pastores de uma igreja protestante chamada Ministério Profético Apocalipse, que assa a filha e enteada, né, de 16 anos. A menina foi encontrada amarrada a uma cama, com desnutrição severa, ossos e dentes quebrados e até larvas de putrefação estavam nas feridas da menina. Como eu disse, uma situação que, por certo, a maioria dos protestantes reprova. Esse comentário de um protestante me deixou muito assustado. Segundo ele, o respeito de uma pessoa pela imagem de Nossa Senhora torna essa pessoa pior do que os que mataram a própria filha, a quem eles deveriam proteger. Meus irmãos, sinceramente, todo esse ódio fanático se constitui um risco para a sociedade. Na minha humilde opinião, eu penso que está na hora de os líderes protestantes conversarem com as pessoas sobre essas situações e explicar que esse ódio, ainda mais contra uma pessoa que eles nem acreditam existir, não tem fundamento bíblico e é uma fobia séria que pode levar as pessoas a um fanatismo muito perigoso. Veja, há alguns dias alguém me perguntou se os Exus e os Orixás são deuses ou demônios. Para mim, não são nem deuses e nem demônios, pois essas entidades não fazem parte da minha religião, nem da Bíblia, nem da tradição, nem do magistério, nem do catecismo da Igreja Católica. Nem nada trata sobre essas entidades. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim como todo católico, eu só creio em um único Deus, adoro um único Senhor e tenho apenas um único Salvador. Tendo dito isso, vamos então acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo que mudou na minha vida desde que voltei a ser católica. A primeira foi a questão da amizade. Eu aprendi que é muito mais fácil conviver com pessoas católicas porque elas entendem o que eu vivo, entendem a minha fé. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas eu era uma pessoa muito mais ecumênica, né? E hoje eu percebo que estar rodeada de católicos é muito mais fácil porque eles entendem a minha fé. A segunda, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, é que eu descobri que o catolicismo é um mundo e não só uma religião. Então é uma cultura, é tradição, tem muita literatura, filosofia, é literalmente um mundo. A terceira, fica só entre nós, é que eu descobri que os homens católicos são diferentes. Eu poderia dar 1000 explicações, mas mesmo assim muita gente não entenderia. Mas quem sabe, sabe, eles são diferentes. Outra coisa que eu aprendi é que eu sempre ouvi as pessoas falarem que pessoas religiosas não são muito racionais, que não são muito lógicas, como se elas não fossem tão inteligentes. Mas, na verdade, os católicos são muito inteligentes. Eles têm um repertório cultural, de conhecimento, de mundo. Eles realmente são muito cultos. Eu adquiri um senso de responsabilidade muito maior do que eu tinha. Então, por exemplo, hoje o senso que eu tenho é maior porque eu sei que se eu fizer alguma coisa, eu vou ter que confessar.
E provavelmente eu não vou querer voltar na paróquia para ir no mesmo padre e confessar o mesmo pecado várias vezes. Então hoje a minha consciência é muito maior, sem falar que mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. Hoje eu sou uma pessoa muito menos ansiosa. E eu sou menos ansiosa porque eu sei que tem alguém que está cuidando daquilo que eu não posso cuidar. Então isso trouxe uma paz para o meu coração que antes não era a mesma coisa. Antes eu queria ser uma pessoa melhor porque eu queria ser melhor, eu queria ter mais qualidades. Hoje eu já nem penso mais em qualidades, eu penso em virtudes. E eu sinto que quando eu me torno uma pessoa mais virtuosa, eu me torno uma pessoa mais próxima de Deus. E eu entendo que a virtude, ela é um caminho para a vida em santidade. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que com essas palavras você tenha uma semana abençoada, um início de semana aí repleto da graça de Deus sobre você e toda a sua família. É o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.